Não é azar, não é falta de homem bom e muito menos porque Deus ainda não quis. Existe uma razão para você ainda estar solteira depois de tanto tempo e eu posso te dar a resposta nesse vídeo. Existem quatro maiores motivos para que isso possa acontecer e talvez você esteja incluso em um deles. Se você ainda não me conhece, sou Thaís Montenegro Ferreira. Aqui eu falo sobre produtividade, autoconhecimento, espiritualidade, tudo junto, porque a nossa vida não é dividida em compartimentos, né? Nós somos um todo. Então, se você gosta desses assuntos, de viver mais esse autoconhecimento, perceber as coisas que você pode viver e melhorar na sua vida, me segue aqui no canal, tá bom? Então, como vocês têm visto, eu tenho falado muito sobre produtividade lenta para mulheres e tudo, e eu tô trazendo mais para esse público feminino. E quando eu comecei a ver outros canais de outras pessoas, assim, né, que falavam sobre essas realidades de autoconhecimento, eu comecei a me deparar e eu fiquei abismada com pessoas, assim como eu, millennials, muitas mulheres, inclusive tem uma das meninas que eu assisti que ela tem 32 anos, ou seja, exatamente a minha idade, e ela nunca namorou na vida. Então, eu não sei se essa é a sua realidade. É mais comum dentro da geração Z, né? Que são aquelas pessoas que estão ali indo para a juventude, né? Adolescência, juventude. Alguns até adolescentes já são da geração alfa e tudo. Mas na minha geração de millennials, eu não tinha visto ainda, eu não sabia que existiam pessoas que nunca tinham namorado. Assim, e tudo bem diante da realidade daquela pessoa, né? Eu não sei como foi a vida dela. Mas se você tá aqui para poder saber e tentar perceber quais são as possíveis causas disso também já ter acontecido com você, né? Se você nunca namorou, ou então se você já namorou, mas ainda não conseguiu casar, ter filhos e tudo. Então, eu vou colocar aqui algumas razões pelas quais isso pode ter acontecido. Talvez você não esteja incluso em nenhuma dessas razões, eu entendo, isso pode acontecer. Mas vamos vê-las? E uma coisa muito importante que você precisa saber, né? Antes da gente começar com esse vídeo, é que você tem que entender que muitas pessoas, elas costumam colocar a culpa nos outros, né? Dizer que, eu nunca namorei, ou então eu nunca fui amada porque as pessoas são muito ruins, ou porque os homens estão muito ruins, eles não querem compromisso, né? Muita gente fala disso, né? E ao mesmo tempo tem muitos homens falando a mesma coisa das mulheres, que eu não sei se vocês estão percebendo, mas faz alguns anos, desde o advento do feminismo, que as mulheres querem cada vez menos compromisso também. Então, às vezes, até o homem quer compromisso e a mulher não quer. Então, isso é uma realidade que está acontecendo no nosso tempo de hoje. Então, por isso que a gente precisa entender que no mundo real, na vida real, é possível que você encontre seu parceiro. Mas é claro que nesse mundo cada vez mais secularizado tem sido mais difícil. E esse é a primeira razão pela qual você talvez não encontrou o grande amor da sua vida. É que você está procurando no lugar errado. Talvez você esteja procurando no Tinder, nas redes sociais, nas baladas, nos barzinhos. E que muitas vezes essas pessoas, eu não estou dizendo sempre, eu sei que tem pessoas que são casadas hoje que arranjaram o seu amado exatamente nesses locais. Mas de forma geral, vamos combinar que esses não são os melhores lugares para encontrar um bom partido. Então talvez você esteja saindo, indo para a balada, indo para o barzinho, se encontrando com o pessoal, indo para os encontros, né, com os rapazes. Eu tô parecendo uma véia, né, falando com os rapazes. Mas indo para os encontros e muitas vezes até mesmo falando de muitas intimidades no primeiro encontro ou vivendo as intimidades já no primeiro encontro. E isso é um dos motivos, talvez, que você não tenha conseguido dar mais passos dentro desses relacionamentos. Existe muito aquela questão do ficar hoje em dia também, né? Desde a minha época já existia um pouco. Eu ainda comecei, na minha época, eu comecei a pegar isso. Então, assim, às vezes quando uma pessoa fala eu nunca namorei, é porque na verdade ela pode até ter ficado com algumas pessoas, mas a pessoa nunca quis assumir um compromisso com ela, ou ela mesma não quis assumir um compromisso, né? Que isso pode acontecer, como eu já disse antes. Então, se isso aconteceu com você, talvez a melhor coisa que você possa fazer para tentar encontrar a pessoa certa seja mudar o ambiente, mudar o foco, mudar as amizades. Por que não? Se você sai sempre com aquele mesmo grupo de amigos, amigos do trabalho, então amigos da escola, por que não tentar arranjar novos amigos? Eu sei que na nossa idade é bem mais difícil isso, né? Normalmente a gente tem aqueles amigos que já eram nossos amigos antes. Se for para arranjar novos amigos, são no trabalho mesmo, você muda de trabalho e acaba arranjando amigos. Mas por que não na igreja? Por que não filhos dos amigos dos seus pais, né? Às vezes a gente não dá uma chance para
novas pessoas entrarem na nossa vida, novos relacionamentos, porque a gente acha que eles são muito diferentes da gente. A gente quer ficar ali naquele nosso mesmo grupinho. Mas se naquele mesmo grupinho que você tá, você não conseguiu encontrar ninguém, naqueles mesmos lugares que você frequenta, você não conseguiu encontrar ninguém, é preciso mudar um pouco, né? Então é preciso procurar em outros lugares. Na igreja, por exemplo, é um ótimo lugar para encontrar. Inclusive a geração Z tem voltado muito para a igreja, né? Então, certamente tem muitos jovens, tem muitas pessoas que são mais ou menos da nossa idade, que você pode conhecer novas na igreja e que você sabe que tem bons valores, valores que você vai seguir, né, também, que vocês vão seguir juntos em vista de um matrimônio, né? Então, o segundo maior motivo, assim, né, um segundo motivo pelo qual eu percebo que isso pode estar acontecendo é algo que aconteceu comigo também, mas que caíram as vendas dos meus olhos, que é ainda esperar pelo príncipe encantado. Então, assim, a nova versão do Príncipe Encantado atualmente é o tal do Dorama, né? É o tal do Korean Boy. Porque eu acho que na minha época existia muito mais um American Boy, né? Eu gostava muito de assistir séries. Eu assisti Gossip Girl, eu assisti DLC, eu assisti, né? Eu era apaixonada por Seth Cohen. Então, assim, eu tinha um estereótipo de rapaz, de menino que eu queria me relacionar, que eu queria. Eu gostava, assim, dos nerds. É tanto que eu casei com um nerd também, né? Mas nesse sentido, eu tinha aquele estereótipo e aquela fantasia. Até quando eu comecei a me relacionar com o Caio, né? Quando a gente começou a namorar, ainda existia essa fantasia do príncipe encantado. Que o príncipe encantado é o quê? Ele nasceu para me fazer feliz. O príncipe encantado é isso, né? Porque as princesas, elas existem para agradar o olhar dos príncipes, né? E os príncipes existem para fazer as princesas felizes. Então, assim, a gente não tem muito a percepção, muitas vezes, como mulher, que nós também temos que fazê-los felizes. Não só eles têm que eles têm que me fazer feliz, né, como mulher. Mas claro que parte deles, toda a questão da conquista, toda a questão né, da conquista mesmo e tudo. Só que quando você engata num relacionamento, é muito importante que você tenha em mente de que você precisa também fazer as coisas por essa pessoa, né? Amá-lo, ser prestativa, fazer tudo aquilo que é próprio seu como pessoa e da mulher de forma também bem específica. Então a gente tem que saber exatamente onde está também o nosso lugar e o que nos remete, assim, né? O que cabe a nós fazer para demonstrar o nosso amor também àquela pessoa. Então, assim, talvez você esteja quando você começa a conhecer uma pessoa, no menor defeito dela, você já quer se afastar. Porque você já fala, é uma red flag, é uma red flag. Inclusive, comenta aqui se você gostou, se você tá gostando do vídeo, porque esse negócio de red flag também, eu tava pensando em fazer um vídeo sobre isso. Então, se você acha interessante, então curte aqui e coloca nos comentários se você quer um vídeo sobre as red flags. As red flags que eu considero as mais importantes, né? Aquilo que realmente, se acontecer, se aquele rapaz fizer alguma coisa parecida com isso, fuja, foge que é cilada, foge pras colinas, assim, né? Mas, às vezes, a gente deixou muito de lado a questão de perceber que nós também somos falhas e nós também temos defeitos. Então, por que que a gente acha que todo mundo tem que aprender a lidar com os nossos defeitos, mas a gente não pode aprender a lidar com os defeitos de ninguém? É claro que eu não tô falando de coisas que são de fato red flags, né? Mas às vezes uma besteira, porque ele teve um momento em que ele foi chato com você, ou então porque teve alguma realidade específica em que ele... eu não tô conseguindo lembrar, assim, de tantos exemplos no momento. Mas, assim, é muito importante a gente ter o discernimento de realmente perceber quando ainda faz sentido investir numa pessoa e quando a gente pode deixar de lado. É só porque eu acho que às vezes a gente tem as expectativas tão altas e tão elevadas e tão fora da realidade que a gente acaba deixando de lado pessoas que seriam ótimas para nossa vida. Eu não sei se você consegue lembrar de alguém agora, se você nunca namorou, mas pelo menos um rapaz que foi tentando se aproximar de você e você já cortou ele, por exemplo. Rapazes que estão na friend zone e tudo. Talvez tenha até meninos que já gostaram de você, mas porque eles eram seus amigos e você achava que não conseguia se apaixonar por eles, acabou que nem deu bola, sabe? E a maioria todos os meus namorados foram meus amigos primeiro, então eu acho isso importantíssimo. Claro que nós mulheres tendemos a deixar muitos homens na nossa friend zone, que ele é ali, ele é meu amigo, ele é meu amigo, mas aí eles começam a se apaixonar por nós e a gente já dá um gelo e já diz que não quer e tudo. Isso aconteceu comigo. Eu já cheguei a dar um gelo quando eu percebi que foi no meu primeiro namoro, quando eu percebi que
meu amigo estava se aproximando e estava ficando meio estranho. Mas depois eu fui percebendo que eu também tinha começado a gostar dele, entendeu? Então isso pode acontecer, porque às vezes a gente descarta as pessoas com muita facilidade hoje em dia. A gente tem vivido relacionamentos descartáveis hoje em dia, mas também a gente tem vivido pré-relacionamentos descartáveis. Quando a gente percebe o menor defeito na pessoa, a gente já descarta. E não é bem assim, né? Porque nós também temos os nossos defeitos e precisamos melhorar e crescer. Então, assim, para quem assiste muito dorama, isso é um mau sinal, assim, nesse sentido, né? Porque eu acho que você vai estar querendo esperar o seu Korean boy no cavalo branco para poder começar a se relacionar. E a vida real não é bem assim, né? Até porque a vida real na Coreia não é assim. E eu posso falar com experiência na causa. Eu conheci coreanos, eu morei nas Filipinas, lá bem perto. Eu sei histórias de como é lá na Coreia e não é desse jeito que se mostra no K-drama. É claro que não é, entendeu? Então, se você ainda não sabia, fique sabendo. Nem os coreanos são perfeitos daquele jeito, certo? Claro que não, gente. Então, às vezes a gente fica com esses valores e essas realidades muito confusas dentro da nossa mente mesmo, sabe? A terceira coisa é que você não sabe viver um relacionamento a dois. Talvez você não tenha conseguido arranjar ninguém ainda, porque você também não sabe ser uma pessoa capaz de ter um namorado, de certa forma. Por quê? Porque é como eu já disse, eu vou trazer ainda essa parte do príncipe encantado, né? Você pensa que aquela pessoa nasceu para te fazer feliz, mas você não faz nada por ela. Você pisa nos homens, você não quer saber do que eles estão dos sofrimentos dele, do que eles estão vivendo ou deixando de viver. Mas você quer simplesmente que as suas necessidades sejam atendidas. Isso não é viver um relacionamento a dois, isso é ser totalmente egoísta. O mundo está cada vez mais egoísta, cada vez mais autocentrado. O mundo, as pessoas do mundo estão cada vez mais sem noção, entendeu? Nesse sentido. Então, às vezes, você simplesmente não sabe se relacionar com outra pessoa. Vamos fazer um teste? Como é o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Você faz coisas por eles? Você lava a louça quando termina o almoço ou o jantar? Você ajuda eles nos afazeres de casa? Você estuda direito? Você trabalha? Você faz coisas pelos outros? Você é gentil? Você é caridosa? Você realmente ajuda as pessoas no seu convívio? Porque se você não faz nada disso com as pessoas que estão ao seu redor, como é que você acha que você vai conseguir fazer isso com o seu namorado? Porque é muito importante que você faça tudo isso e muito mais com o seu namorado, pelo seu namorado. Então, às vezes, nós como mulheres, existe toda a nossa realidade, tudo que a gente sofre, tudo que a gente vive, mas às vezes a gente se fecha num casulo dizendo que a gente não quer fazer nada pelo homem. Ah, eu vou fazer nada por esse homem, eu vou fazer lá coisa por homem. Mas é pra você fazer, porque se você quer viver um relacionamento a dois, tanto ele tem que fazer por você e com você, quanto você tem que fazer com ele e por ele. Então, pra que você quer um namorado se você nem sabe se relacionar com as pessoas? E é por isso que eu falo tanto que o nosso relacionamento, existem as 4 cordas da lira da nossa vida, que é a maneira que nós amamos as pessoas. Nós podemos amar as pessoas como filha, né? Como irmã, como esposa e como mãe. Então, assim, nós como mulheres, né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter conseguido estabelecer um relacionamento saudável com os nossos pais e com nossos irmãos, com a nossa família. E também com as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que nós estudamos, que nós trabalhamos, que nós convivemos. Quando a gente estabelece bons relacionamentos nessas 2 áreas da nossa vida, é muito mais fácil que a gente consiga essa terceira área, que é essa terceira corda da nossa lira, que é o do ser esposa, que começa com o namoro. Então, assim, é muito importante que você consiga avaliar como você está vivendo seus relacionamentos. Se você os vive de forma a ser generosa naquilo que você faz pelos outros, ou se você é totalmente egoísta e só quer saber das suas realidades, das coisas que vão ser boas para você e não pensa nas coisas que vão ser boas para o outro, né? Então, você não sabe se relacionar. É por isso que você não tem um namorado. Esse é o terceiro motivo. E o último motivo, mas não menos importante, pelo contrário, o mais importante de todos, é que você caiu no conto do vigário de que é para você aproveitar a juventude enquanto é tempo. Muitas pessoas hoje em dia que têm buscado e que têm escolhido casar cedo, casar dentro dos 20 anos, assim, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
todo mundo tem enchido aquela pessoa de barulho, dizendo assim, nossa, mas você tá casando muito nova, você vai perder sua vida, você vai perder a sua juventude, você vai deixar de aproveitar a vida, como se aproveitar a vida fosse sair ficando com todo mundo. Então, assim, se você é a pessoa que escolheu por isso, né, escolheu aproveitar a vida, como se diz dessa forma, esse pode ser um desses motivos, né? Talvez a pessoa que iria ficar com você e que queria um compromisso com você, você deixou passar porque você achava que estava muito nova para se prender a alguém de certa forma e você queria simplesmente aproveitar a vida naquele momento. Então, assim, tem um ditado que fala assim, que às vezes quando a gente é jovem, a gente vai vendo, todo mundo tá em pé, todo mundo é como se a gente tivesse numa balada, todo mundo em pé, todo mundo dançando, todo mundo, sei lá, ficando com todo mundo, aquela coisa maior do mundo. Então você vai vivendo, você vai ficando. Aí, ao longo da vida, quando vai chegando seus 26, 27, 28 anos, as pessoas vão sentando. Então, duas pessoas, um casal de amigos seus se casa, aí outra amiga sua se casa com outro rapaz. É como se todo mundo fosse sentando, sabe? Mas você continua ali dançando. E aí parece que chega um momento em que você tá dançando com alguém, ou seja, tá ficando com aquela pessoa, ou até mesmo namorando, e como tá todo mundo sentado, você acha que você precisa sentar. E como você tá com essa pessoa, eu vou sentar com esse mesmo, entendeu? Mas isso não é a melhor forma também de escolher a pessoa com quem você vai dividir a vida, com quem você vai passar o resto da sua vida. Então, por isso que eu digo, simplesmente arranjar um namorado não é a coisa mais importante, mas se essa pessoa, se esse namorado vai ser, tem não é a capacidade, mas assim, se ele tem valores como os seus, se você pretende viver uma vida a dois com ele ou não. Então existem muitos aspectos, mas como esse vídeo não é sobre isso, é sobre porque você ainda tá solteira, porque você não tem um namorado, né? Porque você ainda não casou, mesmo tendo mais de 30 anos, eu já acabei de falar 4 desses motivos, e eu acho que o mais grave de todos é esse último, porque de fato acabou que foi uma escolha sua, não de forma consciente. Você não achava que isso iria acontecer, você não achava que você realmente achava que no momento que você quisesse casar iria aparecer a pessoa certa para você. Só que isso é que é o conto do vigário que eu falo. Porque na vida real, isso não acontece dessa forma. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida e até mesmo que Deus nos dá e que coloca na nossa vida. Aquelas pessoas maravilhosas que Deus pode ter colocado na sua vida e que você não soube aproveitar porque você não se dizia pronta para um compromisso, mas na verdade era você que não queria porque você queria aproveitar a vida. E acabou perdendo, né? Acabou perdendo pessoas maravilhosas que passaram na sua vida e você não aproveitou por isso, né? Então, eu sei que muitas pessoas realmente vivem essa dor de ainda não terem casado, de ainda estarem sozinhas. Eu sei que a solidão certamente é uma das piores dores que o ser humano pode viver, porque nós nascemos para nos relacionarmos. Então, se você, por exemplo, já não mora mais com seus pais, mora sozinha, e aí você ainda não conseguiu casar, né? Então você certamente vive uma solidão no seu dia a dia. É claro que é bom ter momentos que a gente está sozinha, mas viver a nossa vida sozinhas, assim, nós não fomos feitas para isso. Então, é por isso que eu tô querendo te ajudar a se perceber dentro desses 4 aspectos. Se em algum desses aspectos você se identificou, tente fazer de forma diferente. Tente perceber que eu não quero mais encontrar o príncipe encantado. Eu sei que a pessoa que eu conhecer vai ter defeitos. Eu só preciso entender quais são os meus valores inegociáveis, que se essa pessoa não conseguir se adequar a isso, realmente não tem como ela permanecer na minha vida, mas existem outras realidades e outros defeitos que eu consigo lidar, assim como certamente ela vai conseguir lidar com os meus. Então, assim, eu acho que quando você escolhe uma pessoa para passar o resto da vida, é exatamente isso. Você escolheu aquela pessoa com os defeitos que você é capaz de lidar. E ela também te escolheu dessa forma, porque defeitos todos nós sempre vamos ter. Só que a gente precisa saber lidar com os defeitos do outro. A gente precisa viver de forma mais altruística, ou seja, saber se relacionar a dois, não querer só as coisas pra gente, não viver o egoísmo, né? Quanto mais tempo a gente passa em um relacionamento, mais o nosso egoísmo precisa diminuir, porque se não for assim, tem alguma coisa errada, né? A gente tá realmente querendo viver num relacionamento, querendo viver só pra gente, dentro de um relacionamento, isso não faz sentido. É tipo aquelas pessoas que namoram ou que se casam e que parece que ainda estão solteiras, né? Nada mudou na vida delas, mas precisa mudar.
Entendeu? Então, eu não quero que você tenha um namorado só para poder postar nas redes sociais, eu quero que você tenha um namorado para viver uma vida com ele junto. Então, para isso, você precisa perceber como você se relaciona com as pessoas. Então, resumindo, é isso. Aí, essas duas coisas que eu falei e revisei, procurar no lugar certo e também perceber que as pessoas não são perfeitas, que você não vai, você nem quer encontrar um príncipe encantado, porque tanto porque não existe, como porque não seria uma pessoa real, exatamente porque não existe, né? E nós queremos nos relacionar com pessoas reais, sem dúvida nós queremos nos relacionar com pessoas reais, porque nós somos também pessoas reais. Então, dentro de tudo isso, a gente também pode trazer a dimensão da produtividade, né? De viver a nossa vida de acordo com aquilo que a gente quer e que a gente deseja, mas também dar espaço para as pessoas entrarem. E é por isso que eu falo tanto da produtividade lenta. E caso você queira aprender a como viver durante 7 dias, um curso de 7 aulas em 7 dias, para você conseguir traçar os seus objetivos de 2026 e conseguir de fato vivê-los, começar a viver o seu ano em 12 semanas, aprender mais sobre produtividade lenta, que é aquela produtividade que não te leva ao burnout, mas te deixa cada vez mais viver de forma tranquila a sua vida sem deixar de ser produtiva. Clica aqui no primeiro link da descrição para você conhecer o mapa da rotina que funciona. Então se inscreve também aqui no canal. É isso no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.